Em toda a história de One Piece, só Rox de Shebeck chegou tão perto do trono vazio. Ele desafiou os intocáveis, caminhou pelas sombras do poder absoluto, invadiu o berço dos deuses e saiu de lá ileso. Nem o Haki mais devastador explica um feito assim, e talvez o segredo esteja justamente naquilo que corria dentro do seu próprio corpo. Quer entender como um homem sozinho invadiu o coração do governo mundial e saiu ileso? Então vem comigo. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Pinho. Se você tem alma de um supernova, já senta o dedo no like, mas se não despertou seu Haki ainda, relaxa. No final do vídeo você decide. Hoje a gente vai descobrir por que tem algo muito estranho nesse último capítulo de One Piece, no capítulo 1155, onde Rox de Shebeck invade Mary Joyce, mata um almirante e sai de lá como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Tem alguma coisa que ainda não foi contada no meio dessa história e hoje eu vou te mostrar o que aconteceu. Rox de Shebeck não veio ao mundo para brincar. Enquanto Joy Boy ainda vive nas sombras do passado, como uma lenda que mal conseguimos enxergar, Shebeck já se impõe como o maior monstro da história da pirataria em One Piece. Sem conversa, os feitos dele são tão absurdos que nem parecem reais. E o melhor, tudo isso já vinha sendo construído desde a sua primeira citação, feita pelo próprio Garp durante a Reverie. No mesmo capítulo em que o trono vazio foi revelado ao mundo, o nome dele veio à tona como se o mundo já estivesse prestes a lembrar que o maior dos perigos nunca chegou a ser vencido, só adiado. E nessa conversa o Garp menciona sobre a aliança entre Kaido e Big Mom, mas surge um ponto um pouco diferente nessa história, o capitão deles. E pela primeira vez Rox de Shebeck aparece no universo de One Piece, ainda no formato de uma silhueta. E além disso, sendo alguém capaz de tornar dois imperadores personagens quase insignificantes, ou pequenos. A linha do tempo do Shebeck é completamente insana. Antes mesmo de formar sua tripulação lendária, ele já tinha feito algo que ninguém ousou: matou um almirante. Isso antes mesmo de ganhar a primeira recompensa, um feito sem precedentes. Em quase 30 anos de história, todo embate com o almirante termina no mínimo empatado. Isso quando o almirante não vence. O posto de almirante é tratado como o ápice da força oficial do governo, mesmo com toda a corrupção envolvida. Eles são, aos olhos do mundo, o martelo da justiça suprema. E ainda assim, o Shebeck foi lá e aniquilou um. O ponto é, o nível almirante, ele é como uma referência no mundo de One Piece e também dentro da fandom. O nível almirante é algo que se tornou como uma régua de nível de poder. Então, se por exemplo, surge um personagem novo e que mostra ter um poder, ele automaticamente é comparado aos almirantes, ou ao nível almirante, assim como nós temos o nível Yonkou. Então sim, é um posto extremamente respeitado e extremamente relevante. E além disso, ele não é só um nível de poder, ele também tem a sua relevância política, a sua relevância de poder, de autoridade, e não importa se é o Sakazuki, se é o Aokiji, se é o Kizaru, não interessa. É o nível almirante, é o posto de almirante que é o importante. E nem mesmo os próprios Yonkous chegaram a bater ou ter algum feito tão relevante comparado a esse nível. Até houveram disputas, lutas, mas nunca um almirante sequer perdeu. Sempre foi alguma vitória ou algum empate. E por isso, esse feito de Rox de Shebeck é extremamente absurdo. É uma aberração. Ele foi o único capaz de matar um almirante. Não só vencer, mas matar um almirante. Nesse mesmo capítulo, Kizaru se ofereceu para enfrentar Kaido e Big Mom sem hesitar. Mais tarde em Egghead, lutou contra o Luffy no Gear 5, mesmo sem estar no auge e ainda com o psicológico abalado por ter que matar Vegapunk e Sentomaru. Já o Sakazuki bateu de frente com o Barba Branca, venceu Kuma e superou a Aokiji numa luta que durou 10 dias e destruiu o Punk Hazard. E mesmo o Kuzan, que perdeu o posto de almirante, reapareceu e derrotou o Garp. Pensa, o Shebeck ele matou um almirante antes mesmo de ser um pirata, antes mesmo de ter a sua primeira recompensa. E tem um outro detalhe interessante. Esse almirante provavelmente era bem próximo de Kong, o antigo almirante de frota da marinha. Mas tem algo dentro desses feitos que parece um pouco estranho. Parece que a história não foi contada ainda com sua totalidade. Tem alguns pontos faltando no meio dela. Ainda no capítulo 957, Shebeck foi apresentado como o maior inimigo que o Roger já enfrentou. E não só isso, o mais temido, o mais forte e o mais imprevisível. Um cara tão absurdo que nem o próprio rei dos piratas conseguiu vencer sozinho. Foi preciso unir forças com o Garp para vencerem. E tem um detalhe importante e interessante aqui. Tanto o Roger quanto o Garp sempre foram tratados e vistos como verdadeiras lendas. Afinal de contas, a gente tá falando do herói da marinha e do rei dos piratas. E agora você soma todo esse prestígio, todo esse respeito que ambos os personagens têm, com o detalhe de que nessa época os dois estavam no auge da sua força. Ou seja, o que rolou foi o seguinte: os dois maiores monstros da era, Roger e Garp, tiveram que se juntar para enfrentar o Shebeck, e mesmo assim no limite. Depois disso, foi necessário que o governo mundial criasse o posto de Shichibukai para recrutar piratas poderosos para balancear o nível de poder no mundo. Só que tem um detalhe insano:
e que, se você não prestar atenção, ele acaba passando batido. É que em um ano antes de God Valley, o Roger e sua tripulação acabaram sendo derrotados. Isso mesmo, provavelmente por Rox Deschebec. A frase do Roger quando chega em God Valley entrega isso. Faz um ano. Como você acha que eu me senti depois desse tempo todo? Como se ele tivesse amargurado e tivesse esperando esse tempo todo para poder ter a sua vingança, para poder dar o troco. Isso muda tudo, porque até então a gente só ouviu falar de lutas do Roger contra lendas como Garp ou Barba Branca, terminando empatadas ou em vitórias, mas nunca uma derrota. Mas aqui, nessa fala em God Valley, parece claro, o Shebeck venceu e o Roger teve que se unir ao Garp para tentar evitar que isso acontecesse de novo. E se isso for mesmo verdade, a gente tá falando do único homem que fez o impossível. Ele derrotou o rei dos piratas. Ou seja, mais um feito histórico na conta do cara. Se a teoria estiver certa, o Shebeck é o único nome na história que conseguiu colocar o Roger de joelhos. Até então, o Roger era visto como inalcançável, um homem que ninguém conseguiu superar. Mas se o Shebeck realmente venceu esse confronto, então ele foi além do que qualquer outro jamais chegou. E isso muda completamente a forma como enxergamos a hierarquia no mundo de One Piece. E olha que ele não estava no seu auge quando isso tudo aconteceu. E no capítulo 1154, a gente descobre que ele estava no Reverie, há 56 anos atrás. E além disso, ele mata um almirante e, como resultado, ele ganha uma recompensa na casa de bilhões de berries, a sua primeira recompensa. Ou seja, mesmo antes de ter a sua tripulação, antes mesmo de ser um capitão, ele já é tratado como se fosse completamente absurdo, é uma aberração. O fato dele ter matado esse almirante e escapado com facilidade só reforça essa ideia. Rox Deschebec era uma aberração. Ele não só fez isso, como fez em Mary Joyce, no coração do poder mundial. Além disso, ele invadiu o Salão das Flores e sequestrou 5 reis. Como alguém consegue fazer algo assim? Como ninguém impediu ele de sair? Mesmo sendo extremamente poderoso, como ele conseguiu tudo tão fácil? Tem alguma coisa que ainda não foi revelada, porque esses feitos eles parecem absurdos demais, sem ter algum contexto, sem ter alguma ajuda, sem ter algo misterioso por trás de tudo isso. E é justamente isso que nós vamos descobrir um pouco mais pra frente nesse vídeo, então acompanhe até o final. Porque quanto mais você olhar pra esses detalhes, mais você vai pensando, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa que ainda não foi contada, tem alguma coisa que o Oda tá escondendo da gente. Mas vamos voltar em uma coisa que eu acabei de falar, uma situação muito interessante que define o que é a Áurea. Porque o que o Shebeck fez vai além de força. Ele entrou no lugar mais restrito de todo o mundo, a Sala das Flores, onde o Rei do Mundo, Imu, se esconde nas sombras. Nenhum outro personagem em toda a história chegou tão perto desse trono. E o Shebeck não só chegou perto, ele entrou, confrontou o próprio Imu e disse que voltaria para tomar o lugar dele. Depois disso, virou as costas e saiu, sem resistência e sem consequência. E não para por aí. Durante essa mesma reverie, rolou o choque de haki entre o Shebeck e o Rei Harold. E o nível de embate foi tão absurdo que a comparação mais próxima que temos são os confrontos entre Roger e Barba Branca e Kaido e Big Mom. O choque de haki foi tão brutal que derrubou todos os seres vivos num raio de 2,5 km. E a gente viu que o haki do Shebeck é simplesmente insano, o que justifica aquela frase do Kaido de que o haki supera tudo. Mas aí entra um outro detalhe muito estranho, porque nem o haki mais poderoso do mundo, nem o haki de Joy Boy, nem o haki de Imu, nem o haki de Roger, nada disso explicaria como o Shebeck fez tudo isso em Mary Joyce. A facilidade com que ele entrou, sequestrou 5 reis, matou um almirante e saiu de lá. Não dá pra colocar tudo isso na conta da força, do poder bruto. Alguma coisa não tá se encaixando nessa história. E aí vem a pergunta, como? Como Rox Deschebec conseguiu invadir Mary Joyce, o coração do exército do governo mundial, o lugar mais protegido deles, conseguiu matar um almirante, sequestrar 5 reis e sair de lá de uma forma tão fácil? Esse é o ponto. Por que tão fácil? E a gente já entendeu, o haki dele é extremamente poderoso, ele é muito forte, beleza, mas... e aí? Ele é sem dúvidas um dos personagens mais poderosos de One Piece, ele estaria lá no topo, isso é indiscutível. Mas nem toda essa força explica o que aconteceu em Mary Joyce, já que é o coração do governo mundial. E ali dentro, naquele momento, tava todo mundo que não podia ser enfrentado. No mínimo, tinha um almirante, o que foi morto, mas muito provavelmente tinha mais. Era a época de Reverie, um dos eventos mais importantes do mundo. Ou seja, nós temos provavelmente mais de um almirante lá, temos 3 almirantes comuns, digamos assim, e mais um almirante de frota que poderiam estar lá, além desse que foi morto. Nós temos os Cavaleiros Sagrados, nós temos os 5 Gorosei, nós temos 10 guarda-costas só desses 5 reis que ele sequestrou, que são soldados de elite extremamente poderosos. Além disso, nós temos Imu também e todo o exército que estaria ali do governo mundial, da marinha. E mesmo assim, o Shebeck entrou, matou um
almirante, sequestrou 5 reis, encarou o trono do mundo e saiu, sem ser detido, sem ser perseguido, sem ter o nome apagado ali mesmo. Isso seria possível tendo uma Akuma no Mi. Rox Deshebek tinha a Ope no Mi, isso mesmo, a fruta da operação, e com os poderes dessa fruta, ele seria muito bem capaz de se deslocar facilmente dentro do campo de batalha, dentro de Mary Joyce, o que justificaria a facilidade dele entrar lá e fugir de lá. E agora pensa comigo, não é o LoL usando essa fruta, é o Shebek. A gente já viu o que essa fruta faz nas mãos dele e os limites também. O LoL é um gênio, ele é habilidoso, mas ele não é um lutador, ele é um médico. Toda vez que ele usa muitos poderes da Ope no Mi, ele tem um desgaste enorme. Na luta contra Big Mom, ele precisou de ajuda, e contra o Barba Negra, ele tomou um pau e quase morreu. Imagina essa fruta nas mãos de alguém como o Shebek, ele já é extremamente poderoso, ele já tem um haki absurdo, ele não precisaria usar tanto a fruta e se desgastar tanto assim, e mesmo assim, provavelmente ele teria muito mais energia e muito mais estamina do que o Law. A Ope no Mi, nesse caso, seria só o recurso perfeito para controlar o campo, fugir quando necessário, trocar de lugar, agir com precisão. Ele não dependeria da fruta para lutar. E tem mais um detalhe que pode ser coincidência ou não, mas é mais uma conexão nessa teoria. A gente descobriu no capítulo 1155 que o Shebek também era um exímio espadachim, assim como o Law. O Law não é tão poderoso, um lutador tão habilidoso, mas também é um espadachim e usa as habilidades da Ope no Mi com a sua espada, o que é mais uma coincidência ali que pode ter sido escondida. Ou seja, com essa fruta, Rox Deshebek conseguiria enfrentar um almirante e escapar com facilidade, já que teriam vários outros inimigos em volta atrás dele, se deslocar dentro de Mary Joyce, invadir o Salão das Flores, peitar Imu e sair de lá com certa facilidade. E talvez isso não explique só a invasão a Mary Joyce, vai muito além disso. Talvez explique o que aconteceu em God Valley, porque e se o Shebek não morreu naquele dia? E se tudo o que aconteceu ali foi só a preparação para a guerra final de One Piece? E existem duas hipóteses. A primeira hipótese é de que Rox Deshebek já tinha o poder da Ope no Mi muito antes de God Valley, que foi com esse poder que ele conseguiu invadir Mary Joyce, sequestrar 5 reis, matar um almirante, peitar Imu e sair de lá impune e com facilidade. E quando ele finalmente foi derrotado em God Valley, ele conseguiu passar o seu coração para o seu próprio filho. E assim ele usa o seu último recurso, a cirurgia perene. Transferiu o próprio corpo para o seu filho Barba Negra, que naquela época tinha cerca de 2 anos, e isso explicaria muita coisa. Por que o Barba Negra não dorme? Por que o Luffy e o Zoro disseram que não é ele, são eles? O porquê do corpo estranho? E por que ele segue todos os passos do Shebek como se soubesse exatamente para onde ir? Mas existe uma segunda possibilidade. A gente sabe que God Valley foi onde aconteceu aquela caçada dos Tenryubitos. E um dos prêmios, ou alguns dos prêmios, foram Akuma no Mis. E a gente sabe que a fruta do Kaido e a fruta do Kuma estavam lá. Então por que a Ope no Mi não poderia estar lá também? E talvez Rox Deshebek, no meio de toda aquela confusão, conseguiu pegar ela. Ou talvez alguém do seu bando, como a Big Mom, tenha conseguido pegar e entregue a ele. Como a gente viu ela encontrando o Kuma e o Ivankov e conseguiu a fruta do Kaido. E foi assim, no seu último ato, que Shebek conseguiu transferir o seu coração para o seu filho ainda bebê. Mas essa teoria tem duas falhas. E a primeira é, Kaido e Big Mom não falaram nada, não tiveram nenhum diálogo lá em um ano, quando eles estavam lutando contra o Law. O que é um pouco estranho, porque os dois eram do bando do Shebek. Então eles provavelmente conheciam o poder dele. Duas possibilidades. Primeiro, o Oda quis esconder isso da gente e tirou os diálogos. E a outra possibilidade seria a nossa segunda hipótese, de que Shebek conseguiu esse poder em God Valley, no final da sua vida, e ele come a fruta, transfere o seu coração para o seu filho, e Kaido e Big Mom nunca viram ele usando esse poder. E a segunda falha é da gente imaginar o Kaido adulto, já velho, passando o seu coração ou fazendo a cirurgia perene para um bebê de 2 anos, porque o Barba Negra hoje tem 40. 38 anos atrás foi o incidente de God Valley, então Barba Negra tinha mais ou menos 2 anos. É meio estranho imaginar um cara passando um coração ou transferindo seu corpo para um bebê de 2 anos, né? E vivendo essa vida toda sem fazer nada, é um pouco estranho, mas dentro do mundo de One Piece seria possível. Mas e aí, o que você acha? Comenta aqui, eu quero saber, você concorda com essa teoria ou você acha que Shebek não tinha nenhuma Akuma no Mi? Ou ele tinha outra Akuma no Mi? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, e se você gostou desse vídeo, clica nesse outro aqui do lado, onde eu falo sobre Bug ser filho de Rox Deshebek. Isso mesmo, clica aqui para você poder conferir. E se você acompanha até aqui, deixa o seu like para fortalecer o canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber outras teorias insanas como essa, e muito obrigado, valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo.